Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no nome de Jesus, na primeira carta deste apóstolo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7. Os Tessalonicenses eram um povo que morava numa cidade chamada Tessalônica, né? Os estudiosos dizem que é a mesma Salônica dos dias atuais, né? Nos dias atuais eles tiraram esse prefixo aí, T, e se tornaram só salonicenses, né? Mas nos tempos antigos essa cidade era chamada de Tessalônica. Capítulo 4, versículo 7, tem aí na sua Bíblia, irmão? Se você encontrou, diga achei. Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para de novo, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que aqui há uma antítese nesse versículo. O que é uma antítese? É uma figura de linguagem que traz para nós ideias contrárias existentes dentro de uma mesma frase. Então, quando ele fala que Deus não nos chama para a imundícia, mas para a santificação, esse prefixo aí, mais, né, ele traz uma ideia adversativa de que santificação é o contrário de imundícia. Quem está me entendendo? Amém? Santidade é o contrário de imundícia. Ou seja, uma pessoa que não está vivendo em santidade, que não está buscando a santificação, ela é uma pessoa que está imunda. E a gente pode muito bem dizer que a pessoa que está imunda, ela está o quê? Qual o sinônimo para essa palavra? Ela está suja. Amém? Ela está suja. Uma pessoa imunda é uma pessoa suja. É uma pessoa que não está limpa. É uma pessoa que o aspecto dela é um aspecto ruim. O aspecto de sujeira é um aspecto bom, sim ou não? Não. Então o aspecto é ruim. A sujeira, ela cheira bem? Ela tem um bom odor ou um odor ruim? Então, primeiro, a pessoa que é imunda, ela transparece a imundícia, ela cheira a imundícia. Ou seja, olhar para ela é difícil e ficar perto dela é difícil. Estamos juntos? Então Deus, Ele não consegue ficar perto de gente imunda. Porque Ele sente o cheiro do pecado e Ele vê o pecado. Os homens até conseguem ficar perto de pessoas sujas e imundas quando elas se escondem, quando essas pessoas elas acabam por colocar uma máscara ou por colocar algo que tampe o pecado delas de alguma maneira, que tampe o cheiro delas diante das pessoas. Mas Deus, Ele não consegue, porque Deus, Ele sonda o coração, amém? Ele olha exatamente o que uma pessoa é, na sua essência.
O Salmo 139 é bem claro ao dizer sobre isso. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, o Senhor vê, na verdade, como você está com Deus ou com Ele. E a santidade, para o apóstolo Paulo, sempre foi algo primordial nos seus ensinos. E para ele algo primordial dentro de um conceito cristão. Uma pessoa cristã, para Paulo, impreterivelmente deveria ser uma pessoa que busca a santificação, ou que luta pela santidade. E Paulo era bem duro quando falava sobre esse tema para as igrejas que ele pastoreava e para as igrejas que ele exercia o apostolado dele. A primeira carta, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, ela é um compêndio de advertências ásperas no que diz respeito à santidade. Em outras palavras, eu posso dizer que Paulo desceu o bambu com vontade em cima do povo de Corinto, que era um povo que era cheio de vontade de buscar a Deus. Eles tinham talentos maravilhosos, eles eram pessoas com dons do Espírito de Deus, eles falavam em línguas intensamente, mas eles viviam no pecado. E aí a gente aprende uma lição aqui. Ser usado nos dons de Deus não quer dizer que essa pessoa carrega uma santidade de Deus. Porque a obra nunca irá parar, mesmo em meio ao pecado do homem. Então, enquanto Deus puder usar uma pessoa, Ele vai usar. Mesmo que essa pessoa esteja suja, esteja no pecado, Deus vai usar ela o máximo que Ele puder usar, para que o reino dEle cresça, para que pessoas conheçam a Jesus. Uma hora a casa vai cair, e a queda vai ser grande, porque nada fica em oculto. Mas Deus não vai retirar o dom dessa pessoa quando ela pecar. É importante que você saiba disso. Por que pastores, por exemplo, não param de pregar, mesmo estando aqueles que caem nesse pecado, estando, por exemplo, em adultério? Por que eles não param de ganhar almas? Por que eles não param de fluir em Deus, mesmo eles estando em adultério ou roubando o dinheiro da igreja? Por quê? Porque o dom não é retirado do homem, mesmo no meio do pecado dele. Não é retirado. Eu nunca vou deixar de ter a unção de pregador que eu tenho. Eu nunca vou deixar de ter a unção profética que eu tenho. Eu nunca vou deixar de saber ministrar e de saber pregar para pessoas, para multidões, para pequenos grupos, para uma pessoa, como eu sei. Mesmo que eu comece a pecar, eu posso ser tolhido de fazer isso por Deus e pela própria igreja, quando se descobre um pecado. Rodou na internet alguns meses atrás, não sei se foi dias ou meses atrás, não estou ainda muito por dentro da questão cronológica desse fato, né? Não sei se eu fiquei sabendo tarde demais, ou se eu fiquei sabendo no tempo que aconteceu a situação, mas um pastor de uma igreja batista séria, em Orlando, nos Estados Unidos, ele estava vivendo uma vida de adultério.
E já há algum tempo, há anos, e a igreja grande, crescendo, até que um dia, um marido traído, estava sentado na cadeira, subiu de repente no altar e pegou o microfone e vomitou tudo diante de toda a igreja. Aí você vira e fala assim: mas é um absurdo, pastor, como que ele ficou anos fazendo isso? Porque a palavra de salvação, a palavra de Deus não é palavra de homem. Os milagres de Deus não são milagres de homem. Deus faz. Quem se converteu ouvindo a palavra desse pastor, estando em pecado, se converteu e pronto, acabou, vai para o céu. Se alguém foi curado pelas mãos desse homem, durante o tempo que ele estava em pecado, foi curado, é fato. Ele não andava, agora ele anda. Ele não via, agora ele vê. Quanto a fatos, não há argumentos. Então Deus, ele não deixa de fazer a obra dele em detrimento ao pecado do ser humano e ao pecado de um homem dele. Acontece conversão, acontece salvação, acontece multiplicação, o reino vai crescendo. Só que uma hora, essa pessoa que está brincando com Deus vai receber a maldição que quem desobedece ao Senhor recebe. Ele vai receber. Agora, quem foi abençoado por Deus e não pela mão do homem, vai caminhar debaixo da bênção de Deus. Então a gente precisa ser mais maduro no que diz respeito a essas coisas. Às vezes a gente olha assim: nossa, mas era falso demais. Como que fazia as coisas estando nesse pecado? Aprende de uma vez por todas, irmãos. Não é ele quem fazia, era Deus. Fala isso para o teu irmão, aprende de uma vez por todas, irmão. Não é o homem quem faz, é Deus quem faz. O Fábio é instrumentista. Ele toca muito bem um violão, como ele toca teclado. Se tiver faltando 4, 5 teclas naquele teclado ali, ele vai conseguir tirar um som legal, que você nem vai perceber que está faltando tecla. Ele vai conseguir tocar num violão faltando 2 cordas e tirar um som. Você olha assim: o violão está faltando 2 cordas, mas ele vai conseguir tocar. O teclado está faltando tecla, ele vai conseguir tocar. Por quê? Ele é um instrumentista. O instrumento é simplesmente usado. Deus é o instrumentista, nós somos simplesmente usados. Pode estar faltando tecla, pode estar faltando corda, que o som vai sair, porque é Ele quem faz sair o som. Então a gente precisa ter esse entendimento. Mas apesar da dureza de Paulo com relação a essa situação, a essa questão da santidade e da santificação, ele reconhecia que essa era a tarefa mais difícil da vida cristã. É muito mais difícil ser santo do que trabalhar para Jesus. É muito mais difícil ser santo, buscar a santificação, do que receber enchimento do Espírito Santo, do que ser batizado do Espírito Santo, do que em um momento, e do que exercer algum dom do Espírito Santo dentro da igreja. A tarefa mais difícil da vida cristã é buscar a santificação. Você pode repetir isso comigo? A tarefa, diga mais forte, a tarefa mais difícil da vida cristã é buscar a santificação. E Paulo, ele mesmo vai experimentar isso, ele vai dizer isso. No famoso texto de Romanos 7, do 18 ao 20, ele diz que o bem que eu quero fazer,
eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aí ele fala no versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele diz que esse pecado que habitava nele era um entrave para ele conseguir ser santo. A sua carne pecaminosa, ela é um entrave para a sua santidade. Não é algo fácil buscar a santificação. Não é algo fácil ser santo. É fácil se converter. Porque conversão é uma decisão. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. E pronto, amém? Eu creio, me entreguei. Mas a partir do momento que você creu e se entregou, você entra num outro processo, que é o da santificação. E aí esse processo é que é o mais difícil da vida cristã. O tomar a decisão, o ser batizado, esse não é um processo mais difícil. Tanto que a gente recebe aqui centenas de pessoas durante os domingos na igreja, e dentre essas centenas, dezenas levantam a mão dizendo que se entregam a Jesus como Senhor e Salvador. A gente conduz pessoas ao encontro com Deus, e na hora da ministração da cruz, todo mundo que está lá se ajoelha diante da cruz, pede perdão, todo mundo suplica a misericórdia de Deus, todo mundo. Aí a gente faz batismo, muita gente decide se batizar, porque a Bíblia fala que a gente, logo depois que a gente toma a decisão de seguir a Jesus, a gente tem que ser batizado mesmo. Eu não acho que você tem que esperar um tempo para a pessoa ser batizada, não. A Bíblia não fala em nenhum momento que tem que ter esse tempo. A Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo. Ela ainda coloca que quem crê logo tem que ser batizado. Então tem que demorar para isso acontecer. E tem que ser o mais rápido possível. Agora, o difícil mesmo é permanecer na caminhada buscando a santificação. E aí a gente tem dezenas de pessoas que se batizam por ano, por exemplo, na nossa igreja, mas uma grande parte não consegue permanecer. Por quê? Porque não consegue continuar buscando me ajuda, irmão, não consegue continuar buscando a santificação. O segredo, olha nos olhos do teu irmão, olha nos olhos dele, fala assim: o segredo, irmão, é a santificação. Se não buscá-la, não vai conseguir permanecer, não vai conseguir ficar. O diabo, ele fica em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se você não vigia, se você não está atento, se você não está buscando a Deus, se você não está na intensidade de Deus, ele vai vir como um leão para cima de você, e ele vai te despedaçar no meio do pecado. E outra coisa, a santificação não é uma obra que somente Deus faz na nossa vida. É uma obra que eu realizo em conjunto com Deus. A graça é algo que somente Ele fez. Diz a Bíblia que Deus deu, amém? Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. Então foi algo que veio e que partiu dele.
A Bíblia fala porque Ele nos amou primeiro. Então partiu dele. Agora a santificação não. A santificação parte do homem. Quem está me entendendo? Porque Deus é santo. Então agora parte de mim essa luta para me encontrar numa situação de santidade e não de imundícia e não de sujeira. Então olha nos olhos do teu irmão de novo e fala assim: Deus não te chamou para você ficar na sujeira, irmão. Vem para a limpeza, irmão. Vem ficar limpão com Jesus. Era essa a palavra do apóstolo Paulo. E era isso que ele entendia acerca da santificação. A santificação, segundo a ótica dele, consistia nessa limpeza do corpo. Repete comigo: limpeza do corpo. Mais forte: limpeza do corpo. Isso. Não é banho não, irmão. Banho todo mundo tem que tomar. Né? Não é banho não. Não é sabonete que você precisa. Não sei qual a marca que você gosta. Talvez sua vontade de ser doido para tomar banho com um sabonete de tal marca. Porque é sabonete caro, né? O sabonete custa R$200. Não. 300, tem sabonete que custa isso. Um shampoo caro, não. A gente não está falando de limpeza física do corpo. Até porque para ficar limpinho você pode se lavar com um sabonetezinho de 80 centavos. Vai ficar limpinho do mesmo jeito. Não precisa nem de shampoo. Pega aquele negócio, passa na cabeça e pronto. Mas vai ficar um trem esquisito, pastor. Principalmente nós, mulheres, não sei, irmão. Estou falando de limpeza, não estou falando de cabelo bonito. Quem está me entendendo? Amém? Então, a santidade ou a santificação na ótica do apóstolo Paulo consistia não numa limpeza física do corpo, mas numa limpeza espiritual do corpo. E como que o corpo fica limpo espiritualmente falando? Para Paulo, estou falando de acordo com a ótica dos ensinos de Paulo. 1 Coríntios 6,18, ele fala assim: fugir da prostituição. Repete comigo essa palavra: prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, repete comigo, se prostitui. Essa pessoa, de acordo com o que Paulo escreveu, peca contra o seu próprio corpo. Então Paulo, ele tinha um entendimento bem claro na mente dele, que existia dois tipos de pecado: o pecado contra o corpo e o pecado contra Deus. Quem está me entendendo? Era isso que Paulo entendia. Então ele fala assim: toda pessoa que se prostitui, ela peca não é contra Deus imediatamente, ela peca contra o corpo, contra o seu corpo. Se a gente for lá no mesmo capítulo que a gente analisou no início da palavra de Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 4, Paulo vai voltar a escrever e vai dizer assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, a gente leu, e ele vem dizendo assim: que vos abstenhais da prostituição, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Para Paulo, o corpo era
Não era, porque os ensinos dele ficaram para nós hoje e nós vivemos eles, amém? Então, para Paulo, o corpo é o santuário de Deus. O corpo é o templo de Deus. O corpo é a casa de Deus. A casa de Deus não é e não são essas 4 paredes que você vê em domingo e que você vê em terça-feira. Não. Quando a gente fala assim, estamos aqui em tua casa, Senhor, nós estamos dizendo isso, não é porque a gente está num lugar fechado, reunido, não. A gente está dizendo isso porque esse lugar se faz a casa de Deus, porque ali estão os corpos santos que têm o Espírito Santo de Deus. Então, quando a igreja está reunida, aquele lugar é a casa de Deus, amém? Assim como quando você vai para sua casa se torna a casa de Deus, porque você está lá. Então todo lugar que você estiver se torna casa de Deus. As pessoas erraram muito isso, porque elas construíram a ideia de que o lugar onde a igreja se reúne é um lugar sagrado, é um lugar abençoado. Esse lugar aqui não é abençoado, não é sagrado se a gente não estiver aqui. Esse lugar aqui pode ser destruído, pode vir um terremoto aqui no Brasil e aqui em Patinga. Que é isso, pastor? Terremoto em Patinga? Pode acontecer em qualquer lugar terremoto. Aconteceu outro dia em Sergipe. Pode cair isso aqui tudo. E você ficar de pé. Porque nós é que somos casa de Deus. Nós é que somos morada de Deus. E aí, Paulo vai continuar dizendo assim, em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Presta atenção nisso, olha só. Grava nessa palavra. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você sabe de quem que Paulo está falando aqui? Que destrói o templo dele? Não é o terceiro, não. É você mesmo. Uma pessoa que começa a destruir o templo de Deus vai ser destruída pelo próprio Deus. É o que diz a palavra de Deus e a teologia de Paulo. Então a gente já começa aqui a construir um entendimento e uma teologia de que a santidade para Paulo e a santificação para ele, ou seja, a santificação de acordo com as escrituras sagradas, ela começa com a limpeza do corpo. E o corpo, ele se suja com os pecados sexuais. É isso que suja o corpo. Então esse pecado contra o próprio corpo que Paulo diz, é o pecado da prostituição. E quando a gente está falando de pecado da prostituição, a gente está falando de uma série de coisas. A gente está falando de adultério, a gente está falando de pornografia, a gente está falando de masturbação, a gente está falando de sexo fora do casamento, a gente está falando de namoro impuro, a gente está falando de namoro com pegação, a gente está falando de namoro com beijo de língua.
Que isso, pastor? Não pode beijar de língua, não? Crente não beija de língua. Sabe por quê? Porque o beijo de língua ativa os hormônios sexuais. E é começar a encostar uma língua na outra que as coisas de baixo começam a querer se encostar. Que isso, pastor? Você é loucão demais de falar desse jeito? Não, eu sou transparente. Eu falo o que tem que ser falado. Então é pecado. É pecado contra o templo de Deus. Existe um lugar para você fazer isso, chamado casamento. E aí beija, beija, beija de língua. E não fica só no beijo de língua, fica na mão, fica antes do casamento. E depois do casamento não quer beijar. Durante a lua de mel até beija. Uma maravilha. Lua de mel, que negócio todo. Depois começam os problemas. O cidadão chega em casa de noite, deita na cama e quer que o negócio acontece. Sem um beijinho. Não vai acontecer, irmão. Ajuda. Faz o que era para fazer, o que você fazia quando você namorava. Que aí a coisa vai rolar. Irmã, a mesma coisa eu falo para você. A mesma coisa. Então, a igreja, os homens e mulheres de Deus, precisam começar a entender as coisas. E viver as coisas de Deus, a santidade de Deus. Fugir da prostituição. Quando você está fazendo isso, você está pecando contra o seu próprio corpo, que é templo de Deus, que é um lugar sagrado de Deus. E se você continuar nessa, Deus vai te destruir. E Deus quer que você viva. As pessoas estão se autodestruindo com essa perversão sexual que as pessoas estão nelas. É homem com homem, é mulher com mulher, é mulher com homem, é homem com mulher, é mulher com mulher, é mulher com menina, menina com homem. Tudo pode. É opção sexual. É prostituição, é perversão, é pecado contra o templo de Deus. Meu recado é simples. Você que está sozinha ou está sozinho, não está namorando, na hora que começar a namorar, irmão, só bitoquinha. Só beijinho, assim, estalinho. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, acabou. Tem gente que fala assim: pastor, na sua igreja prega corte? Não, eu não prego corte. Eu não prego esse negócio de ter que dar o primeiro beijo no altar. Não. Porque tem muita gente que não dá beijo, mas faz outras coisas. Segura o tempo do namoro sem beijar, mas uma passação de mão enorme. Está pecando do mesmo jeito. E às vezes tem namoro de homem e de mulher de Deus que só fica no estalinho, numa mãozinha dada, e só fica naquilo mesmo.
E o negócio só vai acontecer depois do sim no casamento. Então meu recado para você é simples. Durante a sua vida cristã, se posicione como mulher solteira, como homem solteiro. É desse jeito que vai funcionar. Me quer minha boca, quer tudo mais, casa comigo. Senão, nananina não vai ter. Aqui não. Meu corpo é sagrado, é templo de Deus. E você que é casado, ou você que é casada, para com esse negócio de entrar em site pornográfico. Para com isso. Para de conversar e flertar com as pessoas no Instagram, no TikTok, Aliás, eu nem sei se crente pode ter TikTok. Eu não tenho. Para de flertar com os outros. Para de entrar em sites e em salas de bate-papo virtual que fala de sexo. Para de entrar em qualquer site virtual, site de bate-papo. Para com isso. Porque você está pecando contra o seu corpo. E essas coisas que eu estou falando, querido, elas são muito sérias. Porque Paulo está colocando esse pecado num nível diferente dos outros. É ou não é? Ele está falando, opa, peraí, qualquer pecado, ele fala, qualquer pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. E ninguém pode pecar contra o corpo, porque o corpo é templo sagrado de Deus. E aí a gente vai entender. Pode perceber. Pessoas que estão vivendo no pecado sexual são pessoas com vida destruída. Não tem jeito. Eu não conheço uma pessoa que viva no pecado de vida sexual e esteja bem. Não conheço. Porque não existe bênção na vida de alguém que está pecando contra o templo de Deus. Estamos juntos? Amém? Fala com o teu irmão, o chicote está estralando, irmão. A santidade, segundo a ótica de Paulo, além dessa questão de limpeza do corpo, consistia na produção do fruto do Espírito. Repete comigo, fruto do Espírito. Está fraco, fruto do Espírito. Diz o texto de Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Produzir o fruto do Espírito é uma questão de santidade, que Paulo faz um paralelo lá em Gálatas 5, das obras da carne com as obras do Espírito, com o fruto do Espírito. Gálatas 5, do 19 ao 25, você vai ver essa diferença. Então quem está buscando a santificação precisa produzir fruto. Qual é o fruto? Não são os frutos, né? É um fruto. Isso quer dizer que eu tenho que ter tudo. Posso ouvir um amém? Tem gente que chama isso aqui e coloca isso aqui no plural. Não, porque o crente tem que ter os frutos do Espírito Santo. Aí ele vira e fala assim, não, eu tenho até facilidade na hora de amar, na hora de ter alegria, na hora de ter paz, mas eu não sou paciente não. Mas eu não consigo ter tanta fé assim. Eu não sou tão manso, eu sou nervoso, eu levanto a voz, eu encaro mesmo. Aí as pessoas falam assim, esse fruto aí eu não tenho não, agora os outros eu tenho.
preste atenção numa coisa. Não são os frutos, é o fruto. Um fruto, ele tem vários nutrientes. Concorda comigo? Várias vitaminas você vai encontrar num fruto. Não é isso? Mas para você receber no seu corpo todas as vitaminas do fruto, você precisa comê-lo. Amém? Você tem que comer a fruta. Então, eu preciso entender que o que Deus tem para a minha vida é uma vida de produção do fruto do Espírito. Ou seja, desses vários nutrientes. Eu preciso ter amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu preciso ter tudo isso. E estar produzindo tudo isso. Se eu não estou produzindo alguma coisa que está aqui, existe algo de errado com a minha vida cristã inteira. Quem está me entendendo? Existe algo de errado com toda a minha vida com Deus. Porque eu tenho que obrigatoriamente produzir tudo. E a gente está vivendo um tempo em que o pessoal das igrejas não tem produzido fruto. Eles vêm à igreja, eles cantam, eles dão dízimo, eles ofertam, eles primiciam. Eles vêm na igreja 2 vezes na semana, vai na célula ainda. Mas em casa é um furdunço com a mulher ou com o marido. Está agindo com desonestidade no trabalho. Está mentindo. Faltando trabalho, aula, pegando atestado. Quando na verdade não está doente nada. É só uma dorzinha de cabeça. Não é nada. Nem dor de cabeça é. Vai falar mentira. Eu estou com uma dorzinha de cabeça aqui, doutor. Será que o senhor me pode me dar 3 dias de atestado aí? Gente que está na igreja e que ao mesmo tempo está convivendo socialmente lá fora. Toma de vez em quando uns negocinhos. Dá uns tapas de vez em quando. Você sabe o que eu estou falando. Se une com conversas imorais, maliciosas com a família. Não fala de Jesus para ninguém. Não convida ninguém para vir para a igreja ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é uma vida sem produção de fruto. Então, para Paulo, santificação é produzir fruto. Então, para a palavra de Deus, santificação é produzir fruto. Então, olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: se você quer buscar a santificação, você tem que dar fruto. Fala assim: e é o fruto do Espírito Santo. Para a gente terminar, santificação, de acordo com Paulo, de acordo com a ótica dele, consistia em um processo. Repete comigo essa palavra: processo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele vai falar assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, de novo a palavra imundícia, e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ele vem dizendo de um aperfeiçoamento da santificação no temor de Deus. Ou seja, de um caminhar. Não adianta você achar que vai se tornar um homem santo como o apóstolo Paulo era, apesar dos pecados que ele tinha, da noite para o dia.
Isso é um processo. Então, do mesmo jeito que Paulo, na verdade, ele é duro e ele bate na tecla dizendo que as pessoas precisam buscar santificação não pecando contra o corpo, fugindo da prostituição. Do mesmo jeito que ele está dizendo que as pessoas precisam buscar a santificação produzindo o fruto do Espírito, e isso é inegociável. Ele vem dizendo: olha, mas eu sei da dificuldade disso, e eu sei que é um processo, que você precisa ir se aperfeiçoando. Mas o grande problema dos crentes, o nosso grande problema, é que a gente dá 10 passos e depois dá 20 para trás. De repente a pessoa estava indo, postura com Deus. Você olhava assim para a pessoa, nossa, mas está uma bênção. Aí eu e a pastora, um comentário que a gente faz muito lá em casa: não, mas fulano está voando, né? Está voando, olha que bênção. E tal, está voando. Parece que de repente corta as 2 asas e está lá embaixo. Caiu. Aí tem que esperar as asinhas nascer de novo. Tem que aprender a voar de novo para depois começar a voar. E como a queda é traumática, a ferida que se abre é grande. Então primeiro tem que tratar a ferida. A volta é muito mais difícil do que o início. É muito mais. E o problema dentro da igreja é que as pessoas, elas começam bem, mas elas não conseguem permanecer. Se elas pelo menos permanecessem numa crescente, talvez mesmo lentamente, mas elas fossem crescendo. Mas tanto os que crescem lento, quanto os que crescem rápido, a mesma velocidade que tem para cair, acontece. O que era lento é veloz para cair. O que era lento para subir é veloz demais para cair. E aí a gente vai vivendo a vida e passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, e o sujeito não sai do lugar no reino de Deus. Pode até sair do lugar na vida secular, por aí afora, mas no reino de Deus não sai do lugar, não avança. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos na igreja e não sabem abrir um texto bíblico, não sabem orar, têm vergonha de orar. Se a gente olha para eles na rua, ou a gente está numa conversa com eles, se ele não falar que é da igreja, você nunca vai descobrir. E aí ele fala que é da igreja, de repente ele abre a boca assim, sei não, hein? Eu já sinto, irmão. Eu já sinto. Umas semanas atrás aí eu estava no meio de um grupo, e aí tinha pessoas lá comprometidas com Deus, e tinha gente esquisita, gente que, sim, com característica de religião, mas você dava para ver, com discernimento do Espírito que Deus dá para o profeta aqui, ó. Você já percebe, está escorregando na banana, né? Ao mesmo tempo que canta a música de Deus, canta a música do mundo, aquele negócio assim. Você tem que entender, é um processo, mas não pode ter volta.
Amém? É um processo, mas não pode ter volta. Já que você começou, vai até o fim. Persevera. A salvação é daqueles que perseveram, é daqueles que vivem o processo. Não adianta, não vai acontecer as coisas que você quer que aconteçam da noite por dia, mas você tem que permanecer se santificando. Hoje você tem que ser mais santo do que foi ontem. Pergunto para você, crente, que está aqui. Não é quem se converteu agora, não. Quem se converteu agora está buscando a santificação, está vivendo o primeiro amor, está aquele negócio, sou santo, Agora estou falando para você, o acomodado de seu crente, que está aí já tem 3, 4 anos, 2 anos, 100 anos. Você, será que em 2021 você foi mais santo do que 2020? Será que em 2020 você foi mais santo do que foi em 2019? Como que está esse processo na sua vida? E não vem com essa, não, pastor, não tem nada não, tá tudo beleza. Pô, não tem nada não, sou crente. Não fumo, não bebo, sou casado, só com a minha esposa, pastor, não tem nada não. Não tem nada. O simples fato de você não ganhar pessoas para Jesus é pecado. E de fazer discípulos é um comando. Deixar de obedecer é o quê? Pecado. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Então tem pecado na tua vida. Vai vasculhando aí. E as mentiras? Falou não, nenhuma, né? Não. Falo não, pastor, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma é que você saiba, né? Agora que os outros sabem. Porque tem gente que não sabe que é mentiroso. O mentiroso, ele mente para si mesmo. Ele é convicto que ele não é mentiroso. A pior coisa é um errado convicto. É a pior coisa. Então você precisa andar nesse processo. A Bíblia vai falar, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam se despojar do velho homem que se corrompe e se renovar no espírito da vossa mente e se vestir do novo homem. Isso é um processo. Quando você vai trocar de roupa, o que você tem que fazer? Você primeiro tira a camisa, tira a calça, né? Tira a roupa íntima, tira tudo, para depois vir colocando tudo de novo. Não é assim? Mas é um processo. Você vai tirando peça por peça, e depois você vai colocando peça por peça. Então você precisa caminhar no processo da vida cristã. A cada dia você tem que retirar de você práticas do velho homem. E a cada dia você tem que colocar na tua vida práticas do novo homem. É esse que é o processo. Eu tiro a roupa velha e ponho a nova. Eu tiro uma peça velha e ponho uma nova. Eu tiro a peça velha e ponho a nova. E eu vou assim, até eu não ter uma peça velha, e eu só ter o novo de Deus na minha vida. Gálatas 5,16 vai dizer: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Concupiscência. Palavra difícil, né? Você pergunta para o teu irmão: irmão, sem travar a língua, tá? Olha nos olhos do irmão e fala assim: irmão, vai falar devagarzinho para não travar. Fala: irmão, você sabe o que quer dizer concupiscência?
Travou? Não, falando devagarzinho assim, não trava não, né? Hã? Mas você sabe o que quer dizer? Concupiscência é desejo, vontade. Então, o texto vai dizer assim: ande no Espírito, que você vai encontrar a santificação e vai parar de cumprir os desejos que existem na sua carne. Deu para entender agora? Nova tradução na linguagem do pastor Humberto. Eu preciso viver andando no Espírito para eu não cumprir os desejos da minha carne, porque se eu sair da presença do Espírito de Deus, eu vou começar a cumprir as vontades da minha carne, porque a tua carne tem vontade. Ela quer que você peque contra o seu corpo, ela quer que você cometa pecados sexuais, que é o que mais se tem pregado por aí afora, na mídia, nas redes sociais. Ela quer que você não produza o fruto do Espírito, ela quer que você pratique as obras da carne, e ela quer que você interrompa o processo de santificação. Ela quer que as duas asinhas sejam cortadas e você caia, e aconteça uma grande ferida na tua vida espiritual, a ponto de você dizer assim: eu não consigo ser crente, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ser da igreja, porque eu não consigo. E aí a gente vai precisar de ficar orando por você 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você voltar. E na hora que você volta, a gente tem que tirar toda a sujeira que está em você, depois cuidar do machucado que foi gerado, e aí para você voar de novo. Aí o que acontece? Você não anda no Espírito, aí de novo as asas cortam e você cai. E a cada vez que você cai, fica mais difícil de fazer você voar de novo. Então, no nome de Jesus, siga o conselho de Paulo. Limpe o seu corpo. Produza o fruto do Espírito. E não para de caminhar no processo da santificação. É um processo, mas você não tem o direito de interrompê-lo, porque se você interrompê-lo, vai ser grande a tua queda, e Deus não quer que aconteça isso com você.